Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio estar com vocês e nós vamos fazer o circuito completo do Evangelho no Lar para você que professa a fé espírita sozinho, para você que tem dificuldade na sua casa, né? Você que mora sozinho ou você que tem dificuldade para ler em voz alta, explicar, enfim. Então, o que muita gente faz? Pega o nosso vídeo, coloca na televisão, no YouTube, na televisão, e faz o Evangelho conosco. É por isso que a gente grava o nosso, tá bom? A minha água já está aqui, então você já separa a sua água aí também. Que no final a gente vai só fazer o encerramento, vamos dizer assim, da fluidificação, que é a parte magnética nossa, né? Quando a gente vai pedir por alguém. E porque os mentores vão fazer isso durante o Evangelho, né? Não sou eu que faço. Então, vou colocar do lado da televisão que o Fábio benze água. Eu não benzo nada, hein? Pelo amor de Deus. Nada disso. Vamos lá, então a gente vai fazer... vai começar com a oração, né? Depois a gente vai para a leitura edificante. O livro que nós estamos usando é Há 63 Semanas, né? É o Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Obsessões. A gente lê e explica, depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o item O Egoísmo, que é do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o Egoísmo. E esse item que nós vamos ler foi assinado por Emmanuel, em Paris, 1861. Na tradição espírita há uma convergência de que até o Chico Xavier teria dito para pessoas próximas que se trata do mesmo Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, que agora está encarnado, né? Após a desencarnação do Chico, ele teria encarnado, que é uma das pessoas que ajudou a fazer, na codificação espírita, que estava na pleiade de espíritos coordenados por Jesus, chamado Espírito de Verdade. Então, o Emmanuel, até pela forma como ele escreve, a profundidade do ensinamento, a maneira como o texto é produzido, leva a crer que se trata do mesmo Espírito. Para nós espíritas não faz muita diferença, o que faz a diferença é o conteúdo. O conteúdo é o que importa e não a assinatura, evidentemente. Mas já que tem a assinatura de Emmanuel, há uma tradição no Espiritismo, ou pelo menos uma ideia já pré-concebida de que seria Emmanuel quem deu a comunicação para o Evangelho segundo o Espiritismo, e o mentor do Chico Xavier teriam sido a mesma pessoa, tá? Dá para afirmar categoricamente? Não. Tem gente que afirma categoricamente. Eu prefiro ficar preocupado com a mensagem passada e tentar colocar em prática. O autor, um dia saberemos, não é? É isso. Bom, depois da leitura do Evangelho explicando, a gente vai então para a fluidificação da água e o encerramento do nosso Evangelho, tá bom? Seja muito bem-vindo, é um prazer, uma honra, um privilégio tê-los conosco também. Então vamos lá, elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar em Jesus como nós imaginamos que ele seja, não é? Da maneira que você imaginar. Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor Jesus, com o coração cheio de gratidão por mais uma semana. Gostaríamos de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, como nós estamos fazendo sempre, agradecer por tudo de ruim que efetivamente aconteceu conosco na última semana, porque, afinal de contas, já foi, já passou, já não faz mais parte de nós. Isso é que é o mais importante. Sendo dessa forma, evidentemente, nosso muito obrigado por isso também. Gostaríamos de pedir, Senhor, que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé
que anima o nosso coração, o desejo de servir e de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, e que essas resoluções sejam importantes e que nós as sigamos o mais pronto possível e o mais efetivamente possível também. Dessa forma, então, Mestre, confiantes no seu acréscimo de misericórdia, que também agradecemos por isso, acreditando no nosso pedido também atendido, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Vamos lá, então. No livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, nós vamos encontrar o item Obsessões. E no Segue-me sempre tem um trecho do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. O trecho é de Mateus, capítulo 6. O capítulo 6 de Mateus diz respeito efetivamente ao Pai Nosso, capítulo 6, de 9 a 13, basicamente ele pega o Pai Nosso, e 13 é o finalzinho do Pai Nosso. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém veio depois, não tinha. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. Nesse trecho, Mateus coloca o Pai Nosso como tendo sido ensinado por Jesus no Sermão da Montanha, no começo do seu ministério, ali entre o ano 28 e o ano 30. Então, Mateus coloca nessa cronologia. Lembrando que Mateus foi escrever efetivamente o evangelho dele lá pelo ano 70. Tem aí divergências entre historiadores, que então varia de 70 até 90 depois de Cristo, quando ele já estava velhinho já. Mas ele mantinha os manuscritos com ele daquilo que ele ouvia Jesus dizer. No Evangelho de Lucas também tem o trecho do Pai Nosso, e muito semelhante, só que no trecho de Lucas, os discípulos pediram para Jesus para ele ensinar, os apóstolos, pediram para Jesus ensinar a rezar. E aí ele diz: quando fores orar, ore dessa forma: Pai Nosso que estás no céu, tal e coisa e tal. Então tem essas duas versões. Mateus situa esse ensinamento no começo do ministério e lá no Sermão da Montanha. O fato é que o Sermão da Montanha é definitivamente a parte principal, vamos dizer assim, do ministério de Jesus no que diz respeito ao falar, né? E foi registrado de várias formas, mas também a outra interpretação extremamente importante é que Jesus teria ensinado o Pai Nosso em várias ocasiões. Essa, inclusive, é a mais aceita pela tradição cristã, né? Que ele teria ensinado o Evangelho em várias ocasiões, e não necessariamente que há uma divergência entre os evangelistas. Mas aí tem a tradição cristã, a gente sabe que vai querer sempre passar pano para as escrituras, para dar a impressão de que aquilo ali é uma lei que foi escrito pelo próprio Deus, enfim, aquela coisa toda, né? A gente sabe muito bem que não é. Foi escrito por homens, inspirados, provavelmente, mas não Deus efetivamente. Então o importante é a mensagem, como eu dizia agora há pouco acerca do autor do item O Egoísmo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Emmanuel, independentemente de ser o Emmanuel que a gente tem ideia de quem seja, que era o mentor do Chico Xavier ou não, o importante é a mensagem. E aqui, se Jesus teria dito numa circunstância ou em outra circunstância, o importante é que nós temos essa oração, além de bela, né, extremamente profunda, e que cabe uma grande análise no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar no capítulo específico de preces, nós vamos encontrar ali uma análise detalhada e extraordinária do Pai Nosso, que assim a gente fica de cara realmente quando lê, né? Isso é muito importante. Então vamos lá, obsessões. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Emmanuel diz o seguinte: nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. Começam sem a gente perceber. Nem sempre nós conseguimos perceber as obsessões porque não são grandes pedras no nosso caminho, e sim pedrinhas bem pequenininhas que nos fazem tropeçar ou escorregar. O olhar de desconfiança
é um princípio de obsessão, ou o gatilho, se quiser usar esse termo, ou por onde as obsessões se iniciam. O olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência, a indisposição descontrolada. Estabelecida a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na morada da alma. A desarmonia em casa, a discórdia no grupo da ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede de intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito. As obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas qual se procede com o minúsculo foco de infecção. Por isso dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Emmanuel é brilhante, evidentemente. E ele dá, por exemplo, nós vimos já no livro, nós estamos no Segue-me, o outro é Escrínio de Luz. No livro Escrínio de Luz, que nós lemos todo, Fazendo o Evangelho no Lar, tem lá o primeiro passo da caridade e o primeiro passo do amor, que eu uso até hoje, desde quando eu li pela primeira vez. O primeiro passo da caridade, que é o amor em ação. O primeiro passo da caridade, a cortesia. O primeiro passo do amor, a gentileza. E aí Emmanuel também dá as pequenas brechas, as pedrinhas por onde nós escorregamos ou tropeçamos para que a obsessão se aproxime da gente. O olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência, a indisposição descontrolada. Essas são situações em que nós abrimos brecha para a aproximação de espíritos inferiores. Por quê? Porque eu sempre dou o primeiro passo e aí se aproximam de mim espíritos com aquela característica ou com aquela tendência. Portanto, é errado dizer, se aproximaram de mim espíritos obsessores e eu fiz tal bobagem. Mentira. Você gerou a vontade, o desejo de fazer a bobagem e, por conseguinte, evidentemente aquilo então aconteceu. Se aproximam de mim espíritos que têm a mesma intenção que eu. Então vamos lá. Como eu vou atrair pessoas como? Olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, um instante de impaciência, a indisposição descontrolada. Isso faz com que espíritos que tenham olhar de desconfiança, que sejam coléricos, que só falam mal dos outros, que tenham sarcasmo que ofende, que machuca, que irrita, que fere, que estão sempre irritados, que estão tristes sem motivo, que são impacientes e que têm aquela indisposição descontrolada, vamos colocar aquela preguiça absurda de tudo acontece comigo. Tendo essas características, atraio para perto de mim espíritos com essa característica. O que isso gera? Gera desarmonia em casa, gera discórdia no grupo que eu trabalho, gera crítica que fazemos aos outros ferindo, o veneno da queixa, uma rede de intrigas, um disse-me-disse, um leve-trás, o ressentimento, que é uma treva, a treva do ressentimento, né? O ressentimento é o magoadinho, o feridinho, o melindrado, ou melindrada, enfim. A discussão infeliz por bobagem, o afastamento dos companheiros e a rixa sem propósito nenhum.
a rivalidade sem propósito nenhum. É isso que gera. Agora, existe uma situação que são recursos infalíveis para a gente vencer tudo isso, segundo Emmanuel. Dieta do silêncio. Dieta do silêncio, eu acho lindo isso. Vacina contra a intolerância, então a vacina da tolerância. O detergente do trabalho, que o trabalho limpa a mente. E o antisséptico da oração, que desinfecta e nos protege de infecções, que é a oração. Emmanuel deu a causa, o que gera, qual é o efeito e qual é a forma de combater. Agora é conosco. Mais que isso não dá, né? Ó, tá vendo? Você sente isso, você sente dessa forma, gera isso aqui. Essa causa que você está dando aqui dá esse efeito aqui. Proteja-se dessa forma aqui. Faça a dieta do silêncio, vacina da tolerância, detergente do trabalho. Então é silêncio, tolerância, trabalho e oração. Silêncio, tolerância, trabalho e oração. Quantos desses a gente faz? Tomara que todos, né? Tomara que todos. Aí, sendo ou não o mesmo Emmanuel, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item O Egoísmo, diz o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, ferida da humanidade, tem que desaparecer da terra a cujo progresso moral obsta. Ou seja, o egoísmo é o que impede o progresso moral da terra de acontecer. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender. A terra, né? Ascender, subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros espíritas devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, a combater o egoísmo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando Jesus, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro, Pilatos, lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: esse homem é justo, por que o quereis crucificar? E entretanto deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Então, o câncer que corrói a humanidade, o câncer ou a lepra que impedem a Terra de chegar a ser um planeta de regeneração na boa, de nós evoluirmos, do cristianismo desempenhar a sua missão de humanizarmos-nos, ou de humanizar-nos, é o tal do egoísmo. Cabe-vos a vós, espíritas, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, o egoísmo, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente os espilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. O mal
que gera, o item que gera todo mal, vamos mudar, o item que gera todo mal que você, eu, que nós vemos todo santo dia na Terra, chama-se egoísmo. Tudo de ruim que acontece no mundo que nós estamos é fruto do egoísmo. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Mas só abrir orgulho, são as duas chagas, as duas feridas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. O egoísmo é filho do orgulho, então está em família. Mas o fato é, o orgulho, que é o cerne, que é o pai do egoísmo, em algumas situações a gente até vence ele. A gente tem muitas situações de altruísmo, muitas situações de humildade, de fato. A gente vence o egoísmo algumas vezes também com o altruísmo, mas o egoísmo é mais difícil. O egoísmo vem da época do instinto de conservação. E a gente se afeiçoou a ele. A gente gosta de ser egoísta. A gente gosta de ser egoísta. O egoísmo é a porta de entrada de toda e qualquer obsessão. Toda e qualquer obsessão começa com o egoísmo. Porque a partir do momento que eu me enxergo altruísta, que eu entendo que existem outras pessoas no mundo além de mim, a coisa começa a melhorar um pouquinho. E alguns espíritos já se afastam da gente, espíritos inferiores já se afastam da gente, porque não lhes interessa pessoas que... não interessa esse bando de espírito vagabundo, no sentido de não faz nada, só fica atrás de criar problema, né? Esses obsessores, quando encontram pessoas altruístas, altruísmo é o contrário do egoísmo. Eles se afastam e vão procurar outras pessoas e não ficam perdendo tempo. Isso é importante a gente entender. O egoísmo é, portanto, a principal porta de entrada de toda e qualquer obsessão. Porque pensando única e exclusivamente em mim, egoísmo puro, um egocentrismo, eu sou o centro do universo, tudo tem que ser para mim. Quando eu dou uma melhoradinha, eu começo a ter egoísmo de família, tudo para mim, mas também para os meus. Tem o egoísta, que é só ele, e dane-se o mundo, não importa se eu tenho grau de parentesco ou não. Aí tem o egoísta, que é para mim tudo e para os outros nada, mas para minha família até vai. Depois que eu morrer, eu deixo para eles. Aí tem aqueles que é para nossa família, é o egoísta de família. Tudo para minha família, para aqueles que são meus. O egoísmo está aí, né? São meus. Então quem é da minha família, tudo para eles. Aí nós vamos encontrar os egoístas terceirizados. Tudo para mim, portanto para minha família, portanto para o meu grupo. Até que me seja interessante. Se eu tiro alguém do grupo, isso aí não vale mais nada. Então são várias nuances de egoísmo, mas o fato é que o egoísmo leva a tudo que a gente viu até agora. Então, se nós buscarmos por que é que eu critico alguém? Porque eu sou egoísta e não quero que a outra pessoa, via de regra, né? Não quero que a outra pessoa tenha um destaque. Então critico, porque senão vai ser maior que eu. A harmonia vai embora de dentro de casa, por quê? Porque eu quero que a minha vontade prevaleça, que o meu jeito prevaleça, que as minhas coisas prevaleçam, a forma como eu penso prevaleça. Porque eu.
Quando acontece uma grande discórdia num grupo de ação, seja ele de trabalho assistencial ou trabalho físico, acontece porque alguém não quer ceder. Não é assim? A queixa. É um absurdo estar acontecendo isso comigo. Quantos de nós somos assim e falamos, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu me lembro quando eu comecei a fazer atendimento fraterno, há 28 anos, faz tempo, hein? Há 28 anos, quando eu comecei a fazer atendimento fraterno, eu sempre tinha uma resposta quando alguém chegava para mim e falava assim, Fábio, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu falava, e por que não? Não como afronta, mas para que a pessoa analisasse. Porque se ela tiver uma resposta convincente do porquê não, Deus é injusto. Agora, se ela não achar uma resposta convincente, ela vai ter que se conformar com aquela situação, ou pelo menos tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo. Por que não? Por que com você não? Que egoísmo nosso, que egocentrismo, eu sou o centro do universo, então não pode acontecer nada de ruim comigo. Mas e o meu passado delituoso? Ficou onde? Tem gente que é tão egoísta que quer ter tudo quanto é doença. Eu me lembro do professor Leandro Carnal contando isso, falou, chega na sua casa e fala, nossa, estou com uma dor de cabeça, desde as 4 horas da tarde eu estou com dor de cabeça. A pessoa que você está conversando, que você não perguntou para ela absolutamente nada, você fez apenas um comentário com ela, vai falar assim, nossa, eu também estou com uma dor de cabeça. É raro você não encontrar essa resposta, eu também estou com uma dor de cabeça. Mas a minha foi a hora que eu acordei, eram umas 8 horas da manhã, eu acordei às 6, desde as 6 estou com dor de cabeça. Eu quero ganhar de todo jeito, porque até a minha doença tem que ser mais. Eu tenho enxaqueca, eu tenho um tumor. Outra frase do professor Leandro Carnal, chegue para os seus amigos, aqueles que você considera como amigos, e diz assim, nossa, eu nunca estive tão feliz na vida. Nossa, esse está sendo o melhor ano da minha vida. Nós estamos no comecinho, hoje é dia 14 de janeiro de 2025, quando eu estou gravando, o vídeo é liberado dia 15, então vamos colocar dia 15 de janeiro de 2025. Nossa, eu estou tendo um início de ano extraordinário. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca fiz tanto amor com a minha esposa em toda a minha vida, tenho o carro que eu queria, tenho a casa que eu queria, meus filhos estão todos formados, são a coisa mais linda do mundo. Olha, não tem o que me tire do sério de tanta felicidade que eu estou tendo nesse começo de ano. E observe a reação das pessoas, que egoístas como são, vão achar que tem alguma coisa muito errada com você, porque onde já se viu, eu que sou eu, não estou bem, como que o outro está? Essa é a visão do egoísta. Eu que sou eu, não estou bem, como assim ele está bem? Daí advém a inveja e todas as outras situações. Mas o egoísmo é o que está ali. O egoísmo faz com que eu fique com ciúmes da outra pessoa, de um amigo meu ter um outro amigo, da minha esposa ter alguém para conversar, do meu marido ter alguém para conversar, do meu filho ter amizade com alguém, confidenciar-se com alguém. Tem gente que é tão egoísta que não suporta a aproximação dos filhos com os avós. Como assim? Mas eu sou o pai, eu sou a mãe. É comigo, eu sou tão importante. Por que está tendo essa ligação com o avô e com a avó?
Ou tio, ou primo, sei lá. O egoísta não aceita de jeito nenhum que alguma coisa aconteceu com ele. Como assim comigo? De ruim, né? Porque de bom é justo. É sempre justo. O egoísta está dentro de um avião, o avião cai, tem 10 pessoas, morrem 4 pessoas. As 6 pessoas que sobraram, se tem um egoísta no meio, se tem um egoísta no meio, ele fala assim: Deus me salvou. É? E os outros 4 que morreram, não. Deus, não vi quando estava salvando você aqui, o outro morreu. É isso? Mas a ideia do centro do universo, de importância, síndrome da importância exacerbada. A professora Lucilena Galvão fala muito sobre esse tema. Síndrome da autoimportância exacerbada. A pessoa tem uma ideia de que é muito importante demais. E isso é o egoísmo abraçando assim, e afastando companheiros. Realmente estão ligados os dois assuntos, né? Daquilo que o Emmanuel falou, do começo da obsessão, para o egoísmo, que é essa chaga, ele começa, né? O egoísmo, chaga da humanidade, ele começa o texto. Ferida enorme da humanidade. Essa ferida é complicada. Como vencer? Emmanuel dá a dica aqui. Recursos infalíveis: silêncio, tolerância, trabalho e oração. Fábio, com isso eu vou vencer o egoísmo? Vai. Porque o silêncio é uma dieta, você tem que fazer. Como assim? Por que eu? Tolerância. Mas eu tenho isso aqui dentro de mim, que eu sou mais importante. Por que eu tenho que tolerar o que o outro fez? Eu sou tão importante. Eu. Trabalho. Quanto mais a gente trabalho para ganhar dinheiro, trabalho para auxiliar o próximo, trabalho, ocupação útil, menos tempo a gente tem para ser egoísta. Oração. Oração. Não aquela como Jesus mostrou lá na sinagoga, lembra? O sujeito chegou lá e falou assim: Senhor, me perdoe pelo que eu fiz, mas muito obrigado, porque eu não sou igual aquele ali que faz isso, aquele ali que também é pecador, que faz isso. Nossa, eu sou tão bom, cara, como eu sou importante. A síndrome da importância exacerbada, né? Eu sou o centro das atenções. Eu sou bom para Deus. O cara foi falar para Deus: ó, não sou como aquele ali não, hein? Sou muito melhor que ele. Que tolice, né? Como a gente vê a divindade como sendo pior que a gente, né? Nós somos tão egoístas que nós criamos um Deus que é pior que a gente, que tem mais defeitos do que a gente, e quer acreditar que isso seja verdade. E pior, quer fazer com que os outros acreditem também. Aí, resultado disso, o que é? O ateu. O ateu, eu estava assistindo o professor Luiz Felipe Pondé, e ele dizia assim: o ateu tem tanto orgulho, e olha que ele é amigo do Leandro Carnal, que é ateu, então ele não fala de ignorância, ele fala de orgulho. Ele fala: tem tanto orgulho que ele dá uma resposta para uma questão do mundo que não tem resposta, porque ninguém no mundo até hoje conseguiu provar que Deus existe, e ao mesmo tempo ninguém no mundo todo conseguiu provar que não existe.
É uma questão filosófica extraordinária para pensar. E o sujeito ateu vira para você e fala assim: não, Deus não existe. Nossa, você chegou a essa conclusão como? Ah, eu acho. Poxa, você é egoísta pra caramba. Só vale o seu pensamento, o resto do mundo está todo errado. Que arrogância, né? Definir. Como o outro chega e fala assim: não, Deus existe. Tá? Como que você prova? Pelos atributos da divindade. Tá, então você tem uma lógica e uma teoria. Então você acredita em Deus. Ótimo, perfeito. Eu não acredito que haja um Criador. Não acredito que haja Deus. Deus não existe, tolice. E aí fui ver os vídeos do Leandro Carnal, ele diz: eu não acredito que exista. Não afirma. Não é categórico. Que é um sinal de tolice, você categorizar alguma coisa. Jesus existiu? Sim, isso tem que comprovar. Sim. Então se alguém disser: não, eu não acredito que Jesus existiu, está faltando conhecimento, então é ignorante. Que existiu. Essa figura histórica existiu. Certo? Então está faltando conhecimento. Agora, afirmar que Deus não existe é um tolo egoísta, que só a opinião dele vale. Eu não acredito é um direito. Mas aí, pela inteligência, essa pessoa vai ficar meio preocupada com essa situação. Tá, eu não acredito, mas tem muita gente que acredita e tem muita gente que tem provas. E eu tenho provas que não? Ou eu só fico refutando o que os outros dizem? Percebe o que eu quero dizer aqui? Quero falar do ateu? Não, estou pouco preocupado com quem acredita e quem não acredita. Não temos tempo para ficar preocupado com isso. Eu tenho que ficar preocupado com o outro se eu vir o meu irmão sofrendo, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Aí eu tenho que ficar atento. Senão, cada um faz o que quer da vida aí. Né? O ponto aqui é analisar o que eu faço com essa informação. O que me leva a isso? Quais são as consequências disso? O ponto aqui não é se eu sou ateu ou se eu não sou ateu. O ponto aqui é o conteúdo, voltando lá no comecinho do nosso evangelho de hoje. É o conteúdo que é importante. Se para você é importante admitir a existência de Deus, admita e faça jus àquilo que você acredita. Se você não acredita, faça jus a isso e viva de acordo com as suas crenças. Percebeu? A ideia é tentar extirpar de todo jeito, nós espíritas, tentar extirpar de todo jeito o egoísmo, fazendo com que as pessoas entendam o que é. Eu não faço o outro mudar, quem me dera, eu mal consigo mudar a mim mesmo. Tenho que ter muita resolução. Ofereço conhecimento, para que a pessoa de posse do conhecimento tome a decisão que ela quiser. Fale sobre o egoísmo, mostre o egoísmo, traduza na linguagem que a pessoa consegue entender, traduza para você entender, depois traduza para o outro. Isso que é. Ah, Fábio, eu tenho um parente que ouve você e não entende absolutamente nada do que você diz. Fale com essa pessoa e traduza. Você que a conhece tão bem e que entende o que eu falo, traduza de uma forma que a pessoa entenda. Entendeu? Eu não posso esquecer de jeito nenhum, e não me esqueço, de falar do querido Rubens Morelhão, que já nos precede na verdadeira vida, já desencarnou. Quando ele conversou comigo, eu era presidente de um centro, e às quartas-feiras eu dava oportunidade para as pessoas que tinham vontade de dar palestra, de fazerem palestra. E treinar mesmo as pessoas para fazer palestra. E eu fiz muito isso. Com vários que hoje são inclusive oradores famosinhos aí. E
usei no diminutivo porque é um absurdo falar que tem famoso, né, no meio espírita. Mas enfim. E um querido amigo, que é o seu Rubens Morelhão, falou: nunca fiz palestra, eu queria muito fazer palestra. Eu falei, então faz, monta um tema e faz. Eu faço a abertura e dentro dos meus parcos conhecimentos, se eu perceber, ou se eu notar, ou se eu achar que o senhor derrapou em alguma situação, eu contorno sem que as pessoas percebam, para que a mensagem espírita seja preservada. Fiz isso com todos. E ele foi fazer. E ele chegou e falou: você vai gostar do tema que eu fiz. Eu falei: qual é? Não, você vai ver lá. E aí começou a fazer a palestra. E ele falava assim: por que o egoísmo? E eu, meu Deus, o que ele está falando? Porque o egoísmo. E aí ele falou: mas eu não tinha conseguido captar. O egoísmo. Aí ele falou assim: porque o egoísmo ao lado do orgulho é uma chaga da humanidade. Eu falei: egoísmo. Rimos muito depois, evidentemente. Rimos muito mesmo, né, quando terminou a palestra. Eu falei: o senhor, olha, foi surpresa mesmo. O senhor falou de egoísmo. E ele ria também. É uma pessoa extraordinária. E eu me lembrei, quando a Elaine abriu o evangelho aqui, apareceu o egoísmo, a primeira coisa que eu lembrei foi do seu Rubens, e o egoísmo. Eu não vou deixar de falar isso no nosso evangelho. Seu Rubens Morelhão, querido amigo que já nos precede na verdadeira vida. Bom, vamos lá, vamos encerrar o nosso evangelho então. Está aqui minha água. Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Já foi fluidificada pelos mentores. Agora a gente só vai dar a nossa contribuição magnética e fazer os nossos pedidos em pensamento para quem a gente gostaria que a água fosse um grande remédio refazedor, não só do perispírito, mas também do corpo, se for permitido. Então elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais citados e não citados que aqui estiveram, seu Otávio, meu guia espiritual, e os demais guias espirituais, seu Caibar Chuta e sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela presença, pelo carinho, pela oportunidade, ao Senhor Jesus, pelo acréscimo de misericórdia. Muito obrigado mesmo de coração. Mais um pedidinho, Senhor Jesus, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições agora e que nós possamos então não ser entrave para a finalização da fluidificação dessa água. E aqui, em pensamento, cada um de nós agora vai fazer o seu pedido para quem nós gostaríamos que fosse um salutar remédio perispiritual e corporal essa água. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que muito antes de pedir, o Senhor já sabe das nossas necessidades e como merecimento não está assim tão fácil, nós agradecemos pelo acréscimo de misericórdia. Muito obrigado. Até a próxima semana e que assim seja. Um beijo para você que fica e até a próxima quarta, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, gente.